Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao meu canal. Que Deus em Cristo possa abençoar a sua vida, que o vídeo de hoje possa ser abençoador para você e trazer edificação à sua fé. Hoje vamos falar mais uma vez sobre o ser de Deus, um dos atributos da grandeza de Deus. Vamos falar sobre a perfeição, a singularidade de Deus e sobre o aspecto em que Deus ele é absolutamente santo, perfeito e puro, moralmente falando. Eu me chamo Josué, se você ainda não me conhece, eu te convido a fazer parte do meu canal, se inscrever nele, tem um botãozinho aí embaixo de inscrever, você clica lá, se inscreve, deixa o joinha se você gostar, compartilha para mais pessoas e assim você nos ajuda a levar a mensagem mais adiante. Isaías 40, 25 nos diz assim: com quem vocês vão me comparar? A quem eu seria igual, diz o Santo. Deus é moralmente puro, absolutamente moralmente santo e puro. É importante entender que ao falar de Deus, que Deus é moralmente puro, queremos dizer que ele é isento em relação a tudo que seja perverso ou mal, no sentido humano falando. Sua pureza moral inclui pelo menos 3 dimensões: a santidade, a retidão e a justiça. Hoje vamos estar falando sobre a santidade nos próximos vídeos sobre retidão e justiça. Primeiro, santidade. Há 2 aspectos básicos da santidade de Deus. O primeiro é sua singularidade. Ele, nesse aspecto, é totalmente separado de toda a criação. Conforme diz o teólogo Luiz Berkoff na sua teologia sistemática, ele chama isso de majestade, santidade de Deus. Isso é a singularidade de Deus. Essa singularidade de Deus é afirmada em textos, por exemplo, como Êxodo 15, 11, que diz que: ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, que operas maravilhas? Quando nós vamos em um outro texto, por exemplo, no profeta Isaías, ele diz que viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. As bases do limiar do templo tremeram e a casa ficou cheia de fumaça. Os serafins clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos e toda a terra está cheia da sua glória. Isaías 6, verso 1 ao 4. A palavra hebraica para santo é kadosh, que significa marcado ou removido do uso comum, do uso ordinário. O verbo da qual ela deriva sugere cortar, separar, ser diferente de toda a sua criação. Embora o adjetivo santo fosse livremente aplicado a objetos, ações, pessoas religiosas para distinguir do uso comum no contexto de Israel, essa palavra kadosh também era usada com muita liberdade em relação à própria divindade no culto da aliança de Israel. O outro aspecto da santidade de Deus é sua absoluta pureza ou bondade. Isso significa que ele não é atingido, nem maculado, nem manchado pelo mal que existe no mundo externo a ele. No caso, o mundo em que nós vivemos. Ele não participa do mal no sentido moral de maneira alguma. O profeta Abacuque, no capítulo 1, versículo 13, ao falar sobre Deus, diz que Deus é tão puro de olhos que não pode ver o mal e a opressão não podes contemplar. O apóstolo Tiago, no Novo Testamento, na sua carta, Tiago, capítulo 1, verso de número 13, diz que Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém também tenta. Nesse sentido, então, meus irmãos, Deus é totalmente diferente dos deuses de outras religiões, não que haja outros deuses. Tais deuses geralmente se envolviam com as relações promíscuas dos seus adoradores. Por exemplo, podemos pegar o panteão dos deuses gregos. Yahvé, entretanto, é livre de tais atos. A perfeição de Deus é o modelo para o nosso caráter moral e a motivação para a nossa prática religiosa. Daí a importância de estudar o ser de Deus. Todo código moral procede da sua santidade. O povo de Israel ouviu: eu sou o Senhor vosso Deus, portanto vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo, e não vos contaminareis por nenhum enxame de criaturas que se arrasta sobre a terra. Eu sou o Senhor que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo.
Levítico capítulo 11, versículo 44 e 45. Um ponto de repetida ênfase na Bíblia é que o crente deve ser como Deus. A motivação para a santidade é o próprio Deus. Desse modo, porque Deus é santo, os que são seus seguidores também devem ser santos. Não é mera religiosidade. Isso aqui é uma questão de relacionamento. Ele, Deus, é incapaz de tolerar a presença do mal. Implicações práticas do estudo sobre a santidade de Deus. Novamente, remetendo a Isaías, quando viu Deus, ele ficou muito consciente de si mesmo, de sua própria impureza. Ele ficou desesperado. Ele disse: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, com R maiúsculo, uma referência a Yahvé, o Senhor dos Exércitos. Isaías 6, verso 5. No Novo Testamento nós temos um exemplo também, só que com relação a Cristo. Pedro, por ocasião da pesca maravilhosa, percebendo quem era Jesus, disse: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Quando então se mede a santidade de alguém, não pelos seus próprios padrões ou pelo de outra, mas pelos de Deus, evidencia a necessidade de uma mudança completa da condição moral e espiritual dessa pessoa. Então Deus é absolutamente santo, moralmente puro, e por isso os seus seguidores devem buscar ser como ele, moralmente puro, santo e consagrado a Deus. Esse foi o nosso vídeo de hoje, rápido, simples, objetivo e direto, para falar sobre a santidade de Deus. Deus é santo e, como diz o texto inicial, quem é semelhante a ele? Ele é singular em todos os aspectos. Hoje falamos sobre pureza de Deus. Novamente, espero que Deus abençoe sua vida e que você cresça na graça e no conhecimento desse Deus que é o padrão para todos nós. E a sua palavra, como diz o Salmo, é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Que Deus em Cristo te abençoe. Um beijo fraterno no seu coração e até o nosso próximo encontro, assim Deus nos permitindo. Tchau, tchau.